Provérbios 22, 6. Isso. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando se envelhecer, não se desviará dele. O menino não é apenas o menino, como eu tenho o Benjamin, entenda bem, que é neto, né? Tem os filhos que já cresceram, e eles vão crescendo, como o filho do Nilson, que eu estou vendo ali na minha direita, está ali já assistindo o culto. Daqui a pouco tem umas crianças, tem ali a mocinha, a filha do nosso amigo Denner, está ali crescendo, e eles vão crescendo na graça, vão crescendo no amor de Deus. Mas não é só esses pequeninos, são aqueles que se convertem, porque quem está em Cristo é nova criatura. A Bíblia nos conta que nós temos que tratar como meninos novamente nascidos, dar o leite para eles. Não podemos chegar a dar. Imagine, eu marco uma festa aqui das crianças hoje, aí vem a opção de criança e fala: qual é o almoço de vai ter um almoço, qual é o almoço? Feijoada. As crianças vão olhar para mim assim: feijoada? Pensei que era algodão doce, né? Pensei que era algodão doce. Aí a mocinha vai falar assim: feijoada, pastor, já não tem outra coisa não? Poxa, feijoada logo, né? Aí disse: não, então vamos trocar por uma buchada. Aí como as crianças fazem, fala assim: nhaca. Vamos fazer logo assim: nhaca, né? Vamos dar aquela... Não, tem que ir crescendo, dando para eles. Aqui nós temos um caso bíblico lindo, que esse menino foi um milagre. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 11. Vou dar o resumo para você, até chegar no versículo 11. A mãe dele era estéril, a Ana. E a Ana tinha, naquela época, uma humilhação muito grande, que a outra mulher, que naquela época assim, dava filhos para o marido, e ela não. E ela se sentia humilhada, outra desdenhava dela. Como dizer, eu que dou filho. Mas ela era amada pelo seu marido. O marido chegou a dizer: mulher, eu não sou melhor do que 10 filhos. E ele não entendia o que ela queria. Ela tomou uma posição que todo mundo tem que tomar, foi para o templo. Tem que ir para o templo. Não se resolve nada com os homens, entende? Se resolve na presença de Deus. E ali ela chorava, não tinha palavra, ela balbuciava, mexia só os lábios. O Eli era o sumo sacerdote da época, era o sacerdote, o dirigente de Israel, e ele olhou, e o homem de Deus erra também. E quando ele viu assim, ele sentiu uma repugnância. Ô mulher, até quando vai ficar embriagada pelo vinho essa hora da manhã? E ela falou assim: não, meu senhor, a tua serva está amargurada de espírito. Entende? E aí ele então foi e mudou o discurso, falou para ela assim: o Senhor de Israel conceda a tua petição. E aquilo alegrou o coração dela, que é muito importante. O filho não estava no ventre, mas uma boa palavra alegra o coração. E aquela palavra alegrou o coração dela. Ela foi para casa, então se encontrou com seu esposo, tiveram o seu relacionamento normal, e ela engravidou. E o menino foi oferecido no templo depois, teve o Samuel. Depois Deus foi misericordioso e deu 3 filhos e 2 filhas para ela. Deus dá mais do que pedimos. Eu pensava que um teve 6. Você que está querendo um só, vai ter 6 também, tá? Fica aí de gracinha, de que são filhos só, você vai dar uns 6. Tem que crescer e multiplicar. Mas voltando, então aqui no capítulo 2 de 1 Samuel, falei com você, eu mesmo não cheguei lá ainda, versículo 11, diz assim: então Elcana foi a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Pronto, já começou a ensinar o garoto a servir ao Senhor. Nós temos, desde pequeno, ensinar as crianças a servir ao Senhor. Mas repito, não é só a criança física, é a criança espiritual também. Não pode deixar ele sozinho, tem que ensinar a servir ao Senhor. O que é servir? Servir a palavra, obedecer a palavra. A criança entenda bem desde pequeno que mentira não é de Deus. Não, meu filho não mente, olha um mentiroso aí. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A criança está na inocência, mas vai ter um tempo dentro daquela terra que nascer de novo. É verdade, tem o tempo da inocência, mas tem um tempo que ela terá que ouvir a palavra para ter um novo nascimento. Mas voltando dentro da mensagem, então ele crescia, e diz aqui o capítulo, ainda no capítulo 2, no versículo 26, e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Isso é muito bonito, irmão. Quando a pessoa vai crescendo na presença de Deus, tanto, repito, a criança pequena, como também o novo convertido, ele começa a ser agradável. Porque no começo nós somos fanáticos.
né? Somos meio doidos, nós queremos agradar a Deus. Depois nós começamos a ter discernimento, que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Nós começamos a tratar com cordialidade todas as pessoas, começamos a tratar as pessoas com amor, começamos principalmente, entenda, a tratar com o amor de Deus as pessoas. Mas no início todos nós, é como uma criança, somos manhosos, né? Espiritualmente também. Então a criança vai crescendo e vai sendo agradável, tanto diante de Deus como aos homens também. No capítulo 3, nós vamos ver agora aqui a mensagem. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começaram já a escurecer, que não podia ver. E estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, eis que em que estava a arca do Senhor. O Senhor chamou a Samuel. Deus não vai deixar a lâmpada apagar no templo. Pode ter certeza, missionário envelhece, pastor Jaime envelhece, ser missionário 72, eu vou 62, daqui a pouco 82, 72, 92, 82, 102, 90, não sei o tempo, mas Deus vai levantando novos, vai levantando Samuel, vai levantando Ana, vai levantando pessoas, a lâmpada não vai apagar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Os anos vão se passando, outras gerações estão chegando. Isso é importante. O que nós temos que fazer? Ensinar os jovens no caminho que devem andar. Ensinar o temor ao Senhor, o respeito pela onisciência de Deus. Deus sabe tudo que eu penso. Você ensina o jovem desde cedo. Deus sabe tudo que você pensa. Deus sabe tudo que você deseja. Deus sabe tudo que você quer. Fique tranquilo, Deus já sabe. Ele sabe quando é tentação, quando é intenção do coração. Quando é pensamento e intenção do coração. Não deixe, vai ensinando o jovem. Esse jovem foi crescendo assim, na presença de Deus. E diz mais ainda, e o Senhor chamou a Samuel e disse, eis-me aqui. Deus vai chamar muitos, irmãos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Se nós não ensinarmos o caminho às crianças, eles não serão escolhidos. Nós temos que ensinar o temor do Senhor. Deus não tem privilegiado. Deus tem aquele que abre o coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Verdade. Deus não fala assim, unidunite salame mingue, o escolhido foi você. Não, para com isso. Ele dá as diretrizes. O que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. Ele dá a direção para quem já está dentro da igreja, ir de pregar o evangelho, temos que pregar. Se você quer que seu filho seja, você tem que pregar o evangelho para ele, tem que ensinar o caminho para ele. Se você quer que os membros da igreja frutifiquem, multipliquem, tem que ensinar para eles a amarem. Dá tarefa para eles, talvez nós erramos nisso, os membros ficam ansiosos. Não. A cultura, por exemplo, em países, a pessoa pode ser muito rica, você vai entender há pouco tempo nós tivemos um presidente nos Estados Unidos e mostrou, a filha dele foi trabalhar no mercado, mas puxa, aí ia lá 3 ou 4 seguranças do FBI lá, vamos falar português, FBI, né? Estava lá na porta só de segurança, era muito mais do que a moça ganhava lá, mas ela tem que ter a cultura do primeiro emprego, entende? O filho de um dos homens mais ricos do mundo mostrou que ele entregou jornal. Por que ele foi entregar jornal? Cultura do primeiro emprego. Tem que trabalhar, ensinando para ele coisa. Aí vai ensinando o jovem todas essas coisas. E a espiritual, não podemos ficar para trás não, temos que ensinar. E o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas disse, não te chamei eu, torna a deitar-se. E foi e se deitou. 6. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Olha aí, meu irmão,
As pessoas vão crescendo, nós temos que ensinar. Só nessa semana deu um testemunho. Quando os meninos chegavam a uma idade de 6, 7, 8 anos, a hora que ele via que tinha entendimento, ele levava eles a Cristo. Falando, papai não vai brigar com vocês, nada disso, eu quero apenas... Ele mostrava o plano da salvação. Você quer de coração aceitar Jesus? E dava o plano da salvação. Mas ele diz assim, mas ele diz, não te chamei eu. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel 6. Samuel se levantou e foi Eli, disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Ele disse, não te chamei eu. Da outra deitaste. 7, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi Eli, e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Nós temos que entender quando Deus está chamando alguém, irmão, para o ministério, entende? Quando Deus está dando o chamado, entenda aí, para alguma missão, nós temos que entender. E às vezes os jovens não entendem ainda, não conhecem a voz de Deus. Cabe àqueles que são mais experientes ensiná-los. Assim como vamos ensinando as crianças a temerem a Deus, crescerem na presença de Deus, temos que ensinar também nas coisas ministeriais. A pessoa começa a sentir mais vontade, ela ainda não tem discernimento, mas tem aquela vontade. Eu lembro quando eu comecei, a minha vida era ficar certo. Eu morava, né, já tinha saído de Guadalupe, já tinha ido para Taquara, morava na Taquara, e eu ia até Cascadura, entenda, pegava um ônibus ali, e o pastor passava, que o programa da rádio era 6 horas da manhã, de segunda a domingo. Eu ficava ali esperando, quando ele vinha, era um Passat branco, ele passava, eu entrava, eu ia para lá. Depois eu fui e comecei a ficar na igreja, direto, porque eu notei que Deus tinha um chamado. No começo eu queria ser apenas um evangelista, pensei de crescer, prosperar. Eu vim de uma família muito pobre de maré mesmo, mas Deus começou a abençoar através de um irmão que se tornou jogador de futebol, entenda? E Deus foi abençoando a vida dele, ele me deu um carro, né? Comprou casa para a família, aí comprou outro carro para ele e tudo, e eu pensava, né? Aquilo, eu vou prosperar, vou crescer e vou ajudar a igreja. Na época o meu sonho, parece até cômico, né? É um sonho pequeno, mas era ter uma Kombi com um alto-falante em cima para fazer evangelismo com a juventude, que eu era dirigente de mocidade. Logo eu fui ser dirigente, a pastora Miss era dirigente da mocidade, ela passou para mim. E eu passei a ser dirigente da mocidade, foi o primeiro ministério que eu tive na igreja. E eu fui então, queria fazer aquilo ali, de levar e tudo. Mas Deus foi dando outras direções para a minha vida. Mas eu tive alguém que foi me ensinando também. Até que um dia o missionário me chamou para andar nas campanhas com ele. Aí Deus fez assim, uma mudança completa no ministério. Eu fui aprendendo com o homem de Deus o que é a pregação. Tem que dar a palavra, tem que ter a palavra. Nunca esqueça uma mensagem que ele deu, entenda, de Romanos 5:17. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais que esse, deu uma palavra de Romanos 5. Estou falando há muitos anos. Aí eu fui começando a entender o ministério do ensinamento, da pregação, que o povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Aí eu fui vendo que aquele homem tinha sempre um ensinamento para dar, entende? E aquilo mudou completamente o ministério. Quer dizer, Deus me levou para o lugar certo, mas porque eu também estava na hora certa lá, na hora que Ele chamou, você tem que dar. Um dia desse ele falou para um amigo, rapaz, eu te procurei e não te vi. Ia dar uma coisa para ele fazer. Nós temos que pedir essa direção para Deus, de estar no lugar certo. E o Samuel ouviu a voz de Deus. Veio a palavra agora que eu quero falar para você. Diz assim, então, aí veio, pelo que ele disse a Samuel, vai deitar, e há de ser que te chamar, dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Irmão, ensina o teu filho a ouvir a voz de Deus. Ensina a tua filha a ouvir a voz de Deus. Ensina a pessoa que está debaixo da sua autoridade ministerial a ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque estamos num mundo de tantas vozes. Eu era jovem ainda, não era da igreja, e tinha uma propaganda que dizia assim, adote seu filho antes que um traficante o adote. E hoje, adote seu filho antes que um traficante também adote, mas um pedófilo, entenda? Adote seu filho antes que um falso profeta o adote. Adote seu filho antes que um semeador de contento o adote. Adote seu filho antes, entenda, que um Judas Iscariote, um ladrão, o adote. Porque estamos num mundo de tantas vozes. E as pessoas veem, nós não ensinamos as pessoas a ouvirem a voz de Deus.
Nós não ensinamos as pessoas a atenderem a voz de Deus no coração. Ele ensinou: vai deitar-te, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinarão ambas as orelhas. Ele deu a palavra que ele queria dar para ele, deu uma direção para ele. Entende? Importante. No versículo 19, tem que pular um pouquinho, o que diz? E crescia Samuel, e o Senhor... Oh, que bonito, meu irmão. Eles crescem fisicamente, né? Eu já tive bebezinho que hoje está maior do que eu. Estava vendo ali a filha do pastor Zanão, né? Ele estava brincando hoje, dia das crianças, você não vai ganhar presente, não. Por quê? Porque ela está mais alta que a mãe, mas eu brinquei também. Ao mesmo tempo eu consertei, porque senão eu ia arrumar uma briga familiar, né? Ele disse assim: você não vai ganhar, que já está. Você é mocinho. Eu disse: não, filho sempre é bebê, não é isso. E é verdade. Eu tenho uma irmã que tem quase 70 anos. Tem 68 anos a minha irmã, né? Ela é de 52, eu sou de 58. E quando a minha mãe minha mãe agora está no Rio, esse dia foi na bênção de Deus, ela foi passar um dia no Rio quando veio a pandemia. Foi bom que eu moro em apartamento, lá é casa, né? Para ela foi melhor, ela tem só 90 aninhos só, né? E é só 90 aninhos, mas quando ela falava da minha, ela falava assim: a minha menina está lá no Rio de Janeiro, minha menina de 68 anos, né? As minhas filhas, não os meninos geralmente quem é pai, sabe, menino você trata um pouco diferente, né? Mas as meninas falam assim: eu tenho uma menina de 34 anos, faz agora, dia 24, 34 anos. E eu, quando eu falo dela, eu falo: minha bebê. A minha bebê, eu falo para o filho dela, brincando para o meu neto, falo assim: a Sarinha é minha bebê. Não, mamãe. Ele disse assim: mas a sua mamãe é minha bebê. Aí ele fica assim... eu falei: a sua mamãe é minha bebê, é minha neném. Aí a Nana, que é a Ana, que é a outra tia deles, a Nana é minha bebê também. Tem que ensinar, brincando com ele. Mas temos que fazer isso, o que? Versículo 26, versículo 19. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Meu irmão, aí a pessoa vai ver, o jovem vai ver, a moça vai ver, as palavras se cumprindo, ele se tornando uma bênção. Mas pastor Jaime, você falou que hoje ia orar pela prosperidade da família. Você está pregando só para crescimento de filhos. Não, você está enganado. Eu vou já chegar nesse assunto. Vamos para Deuteronômio capítulo 28. Eu falei que ia orar pela prosperidade da família. Quem lembra disso? Bem, pensei que eu estava sozinho. 28, versículo 4. Bom, vamos ler do 1, né, para ficar bem mais completo. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. Quando falamos dos mandamentos, nós pensamos, pela formação religiosa do país, nós pensamos nos 10 mandamentos, não é verdade? Pensamos nele. Não, é tudo aquilo que é ordem, tudo aquilo que está no imperativo, que soa como pode, amai os vossos inimigos. Ele não está pedindo para você amar, ele está mandando você amar. Ele diz, orai. Ele não está pedindo para você orar, ele está dizendo, ore. Está mandando você orar pelas pessoas que te perseguem e te maltratam. Não guardamos esses mandamentos. Mas se guardarmos os mandamentos, aquilo que quando o pastor está pregando, quando você está lendo a Bíblia, entenda, quando você está meditando e aquilo chama a sua atenção, aquilo é um mandamento, é uma direção que Deus está lhe dando, é uma ordem que está lhe dando. Te dando hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Quer dizer, Deus vai te colocar numa posição de honra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quer dizer, todas essas bênçãos, aí tem um catálogo de bênçãos aqui, que eu não vou citar hoje. Hoje estou falando sobre os filhos, mas vou falar que é prosperidade, você vai entender agora. Todas as bênçãos, aí tem muitas. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Eu vou vender tudo que eu tenho aqui, vou para a roça, vou plantar, e chega lá, você pega uma seca, pega uma enchente, sei lá, pega uma praga, não é?
Não é ele. Ou então vou vender tudo que eu tenho do campo, vou comprar uma loja lá, e não vai, não dá certo, pega um momento de recessão, né? Tudo é direção de Deus, tanto faz ser aqui ou lá, o caso é a direção. Mas vem o nosso versículo 4, bendito o quê? O fruto do teu ventre. Nós temos que parar, irmão. Será que o fruto do nosso ventre está sendo bendito? Às vezes estamos com vergonha, né? Nem queremos falar de um filho, de uma filha, porque está nos trazendo vergonha. Temos que lutar. Talvez nós não vigiamos, entenda? Ele foi aprisionado pelo inimigo. No álcool, nas drogas, na prostituição, na idolatria, na revolta, na indignação. Talvez nós somos culpados, como Uzias, levamos lepra para casa. Uzias era rei de Israel, de Judá, servia ao Senhor, mas um dia quis fazer algo que Deus não mandou. Até aí tudo bem, mas quando ele foi repreendido, ele ficou chateado, indignado, revoltado, e a lepra lhe saiu enquanto ele não se arrependeu não. Ficou leproso até o dia da sua morte. O Jotão, filho dele, reinou no seu lugar, mas o Jotão não entrava no templo do Senhor. Coisa séria. Tem filho de crente que não quer saber de igreja. Tem filho de pastor que não entra, não quer saber. Mas por quê? Talvez levamos lepra. Levamos disse-me-disse, levamos fofoca, levamos... O Kenneth Reagan Jr., o filho do Kenneth Reagan, eu estava lendo um livro dele, Ministrando a Família, e ele falou, eu nunca ouvi o meu pai falando mal de uma pessoa. Quando alguém fala assim, não, vamos orar. Quer dizer, ele nunca ouviu. Eu estava lendo sobre o sacerdote, toda a roupa sacerdotal tinha significado, e o éfode era um deles. E ali significava exatamente que o homem de Deus, consagrado, ele era proibido de falar mal de alguém. Nós temos que verificar isso. Então, talvez não estamos sendo bem-sucedidos nisso. Aqui está dizendo, o fruto do nosso ventre será bendito. Bendito o fruto do teu ventre, da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas e do rebanho das tuas ovelhas. Você vê que está incluindo a prosperidade, que era o quê? Era a fonte de renda deles na época. Mas não é isso que eu quero explicar, só o início. Agora vamos no mesmo capítulo para o versículo 11. Aí é profundo. O maior investimento da família, o maior investimento que um homem pode ter na vida, o maior investimento que a mulher pode ter. Qual? Diz, e o Senhor te dará abundância de bens aonde? No fruto do teu ventre. Mas quantos estão hoje sustentando os netos? Quantos estão sustentando bisnetos? Por favor, continue sustentando, não estou mandando você parar não. Mas não deveria ser assim. Deveria ser só por amor, só por alegria, por prazer de dar, né? Mas muitos não estão. Porque talvez nós erramos. Nós poderíamos, não vou citar nomes, é claro, mas nós tivemos grandes, entenda bem, impérios neste mundo que passaram, irmão. O céu e a terra passará, mas a palavra de Deus não. Você vai aqui para Lapa, pegando ali a Francisco Matarazzo, você vai todo, você vai ver ali vários edifícios. Há 30 anos atrás, eu já estava aqui em São Paulo. Não era não, eram fábricas. Eu trabalhei numa grande multinacional no Rio de Janeiro. Eu posso falar que não é nem nacional. Era chamada Hamilton. Era máquina de escrever. Era o sonho de todo rapaz, de todo homem, mulher, de trabalhar ali, porque era do bairro e era metalúrgica. Para você ter uma ideia, eu fui subgerente de uma livraria. Nessa metalúrgica, eu ganhava mais do que na livraria. Como diz o outro, sendo peão. Mas ali eu comecei como auxiliar de produção, aí eu passei para operador de máquina, aprendi rápido aquilo, aí ganhava tanto por cento sobre a produção ainda, ganhava muito mais. E era no comércio, naquela época eu não trabalhava domingo, comércio naquela época, mas de segunda a sábado eu trabalhava. E eu morava em Diodoro, em Guadalupe, eu ia até Copacabana, ali não era no bairro, ia a pé. É como se fosse aqui, entende? Eu morasse aqui na Santa Cecília, mais ou menos isso, dava para ir a pé, pertinho. Mas acabou, passou. Não sei qual foi o fim da família, não estou falando isso, mas tantas outras. Quantos viraram ossos do barão? Só tem nome, porque os filhos, entende? Os descendentes acabaram com a herança. Eles construíram impérios. Construíram muito, ganharam muito, mas talvez não investiram onde mais deveriam de investir, nos filhos.
Verdade. Pregador do Evangelho. O que nós estamos pensando? Nós temos o quê? Nós pensamos, temos que investir. Falei só aos pastores, nos filhos. Seu filho amanhã será... esse eu não vou citar o nome mesmo, porque é aqui de São Paulo, mas eu fiz um curso, né? Esse meu amigo estudou comigo, é funcionário público, ele. O filho dele, na época, tinha 13 anos de idade, quando eu comecei a fazer esse curso. E o filho dele estava jogando já em escolinha de futebol, 13 anos. E já era para do celular já, porque eu já entrei no curso na faculdade meio já com idadezinha já. Aí fui fazer lá e ele chegou, aí ele soube que eu era irmão de um jogador de futebol, meu irmão era jogador de futebol na época, estava jogando no Japão, no Kashima Antlers, e ele disse assim, Jaime, eu tenho um filho também que joga bola, tem tanto... Ele brincando comigo assim, mas eu dou o celular para ele, 98 isso, eu dou um celular para ele, fico monitorando ele, tudo, aí ele brincou comigo e falou assim, porque esse garoto é minha aposentadoria, e é mesmo, e foi mesmo. O menino cresceu, foi de um clube do outro, foi formado num grande clube, acabou indo para outro, num grande clube também, de massa mesmo, né? Que tem uma torcida fiel, não vou falar o time, né? Eu falei o nome de algum time? Não falei. E esse garoto foi para a seleção brasileira, entenda bem, jogou fora do país, e se tornou um grande nome no esporte mesmo, um dos maiores da sua posição, até a opinião minha, não é porque é filho de um amigo não, foi até injustiçado na seleção brasileira, que pelo menos uma Copa ou 2 Copas teria que ter jogado pelo menos, com todo o temor falo isso, porque joga mesmo, joga ainda, né? Mas o que eu estou falando? Ele então percebeu que aquele menino seria o que? A sua aposentadoria. Mas o pai é de fibra, até hoje trabalha, quando encontrei um tempo atrás, estava trabalhando ainda, quer dizer, não ficou na sombra do filho, não, foi o homem é trabalhador. Tanto que ele trabalhava, tem uma história muito bonita, ele me contou, garoto, de um lado é triste, depois foi alegre, mas aquele garoto ainda foi trabalhar para ajudar a mamãe, de tudo, é um trabalhador mesmo, aquele que dá o sangue, né, para viver. Mas voltando, então investiu no filho, invista no seu filho. E você pode ser um homem rico, você pode se tornar uma mulher rica, mas se você não estiver dentro, vai passar, todo mundo vai passar. Diz a história que um homem chamado Alexandre o Grande, quando morreu, mandou soltar tudo quanto é riqueza dele, até de onde estava o caixão, até, entenda bem, ao túmulo. Isso é uma história, não sei até onde tem lenda, aí tem tudo. E ainda botou a mão para fora e disse assim, não tem nada não levo nada. Irmão, ninguém leva nada. Você vai deixar para quem? Para os filhos, para os netos. E se você não ensinar o caminho para eles? Eles vão terminar em orgias. Lembra do filho pródigo, quando saiu de casa, o que ele fez? Gastou tudo, ficou longe do pai. Tem que ensinar a levar o Pai Celestial, entenda? Ensinar os filhos a temerem, educá-los nele, porque por mais que você cresça, meu irmão, você se torna um profissional de liberal de sucesso, ou um jogador de futebol de sucesso, um atleta de sucesso, mas se seu filho não for ensinado no temor, ele vai acabar depois com tudo. O devorador vai entrar. Então, quantos impérios nós tivemos nesse mundo que hoje não são mais? Quantas famílias ricas? Mas não temos que viver do passado. Quem vive do passado, como é que é? Museu. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão diante de mim. Você quer realmente ter em vista nos seus filhos. Ame, não só o amor, é claro, educação e tudo, mas o espiritual. Ensina a temer a Deus e tudo. E foi isso que aconteceu exatamente com Samuel. Ele se tornou uma grande bênção, que não conseguiu depois passar para os filhos. Por isso que essas lições de vida nós temos que aprender, até mesmo com o fracasso de alguém, com a derrota de alguém, serve de lições, não para julgar o fracasso da pessoa, o momento da pessoa, não, Deus sabe todas as coisas, não estou falando, é aprender aqui e nós vamos vencer. Agora o nosso exemplo maior, Lucas, vamos para o Novo Testamento, capítulo 1, versículo 39, logo depois que Maria soube que estava grávida, por obra e graça do Espírito Santo. Maria não teve contato com José, não. Por isso que Jesus não tinha pecado. Quem dá o sangue é o Pai. E ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. E naquele dia, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá.
E entrando em casa de Zacarias, ela era a prima da Isabel, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Isabel estava grávida no 6º mês de quem? De João Batista. O anjo que falou isso, se você voltar um pouquinho, você verá lá, no versículo 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu, engravidou um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Então, quando ela ouviu, porque ali no ventre de Maria estava quem? Jesus, o Salvador, entenda, o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ali estava a semente divina. Jesus ali era a semente divina, repito, não era a semente de José, era a semente divina. Quando a Isabel ouviu, a criança, o João Batista, se mexeu lá dentro. Meu irmão, nós temos que ouvir a voz de Deus, temos que ensinar desde cedo. Quem é que, todo mundo que é pai aqui, quem é mãe, já ouviu o marido fazer, às vezes o avô faz, brinca com a criança, mexe, cadê o neném do papai, né? Quando já sabe, hoje já sabe até o sexo tudo, né? E aqui ela já sabia que era um menino, não foi ultrassonografia não, foi em exame de sangue. Hoje até com exame de sangue tem um chá revelação, né? Faz assim, vamos ver se é menino ou menina, e vai lá, né? E põe rosa para as meninas, azul para os meninos, né? Você escolhe, geralmente o tradicional é isso. Bem, mas não, ali foi obra e graça do Espírito Santo, e já falou que ia dar à luz um menino. Então a Maria sabia que era um menino, e o João Batista também, porque o anjo tinha falado que colocaria o nome de João. Você pode ler lá que você vai ver. Então isso aqui é para nós, é importante você verificar isso aqui. E diz assim, e exclamou com grande voz, disse, bendita és tu entre as mulheres, e bendito, olha aí a repetição de Moisés, e bendito o fruto do teu ventre. Irmão, seu fruto tem que ser bendito desde o ventre, abençoando já, e começando a abençoar, vai abençoando e vai crescendo. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Como é que ela sabia? Ela não foi cheia de quê? Do Espírito Santo. Você cheio do Espírito Santo vai entender quem é Jesus, irmão, Ele é Senhor. Você cheio do Espírito, uma criança cheia do Espírito Santo, se ensinando o caminho, desde cedo ela vai aprender que Jesus é o Senhor, irmão. Desde cedo ela vai aprender isso, ela vai crescer e vai ser uma bênção para nós, para a sociedade. Capítulo 2, versículo 40, para terminar. E o menino, quem? Jesus, crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Mas era Jesus, os nossos também, porque os nossos também são semente divina, é Deus que nos dá, irmão. Nós temos que aprender mais, e mais ainda, ainda dentro desse assunto aqui, no versículo 41, ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, que ele viria de companhia pelo caminho, andaram pelo caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. Ele fazia um tipo romaria mesmo, né, pregação. E como não o encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. E quando o ouviram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? Eu e teu pai, eis que teu pai e eu, ansiosos te procuramos. E ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles a Nazaré, e era sujeito. E sua mãe guardava no coração todas aquelas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Você ouviu isso hoje, não ouviu? De quem? Samuel. Samuel era Deus conosco? Samuel era homem, normal, nascido do fruto do homem e da mulher, de um encontro normal. Jesus não. Mas onde que eu quero chegar?
Jesus falou claramente: olha, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Vamos ensinar. Eles vão crescer também como Jesus crescia, em sabedoria diante dos homens, em estatura, e vão ser uma bênção. O maior investimento que você pode fazer é na sua família, é nos seus filhos. Você vai ganhar muito dinheiro, mas você vai embora, você não é eterno. Você pode chegar a 100 anos, 100 aninhos, né? 100 anos, não é bastante tempo? Eu dei um dia para um amigo 100 anos, ele não quis, não, quero 101. Disse, então perdeu os 100. Não vai agora. 100 anos? Quem é? Quem quer chegar? Pastor, se eu chegar a 100 anos, eu estou super satisfeito. Levante a mão. Todo mundo. Mas tem quando chega a 100, diz assim, não, eu quero mais 10. Não pode ser, pode ser 60, 70, 80, o negócio é estar na presença de Deus. Quando você vai embora, tem gente que foi embora até mais cedo que Deus permitiu. Eu costumo dizer, Deus amou tanto aquela pessoa que deixou ela embora cedo para ela não se perder lá na frente. Esse é o amor de Deus que excede o nosso entendimento, porque às vezes ficamos chateados que uma pessoa perdeu. É o amor de Deus, Deus sabe de todas as coisas. Mas voltando então à nossa mensagem, meu irmãozinho, invista, porque você ganhou muito dinheiro, mas deixou um filho desmiolado que não tem coisa, e poderia contar também histórias tristes, mas não estou aqui para contar história triste. Poderia dizer quantas pessoas ficaram tudo, depois o filho estava ligado com coisa errada, bem, deixa isso para lá, né? Histórias do mundo lá fora. Vamos olhar para a palavra de Deus. Vamos ter o maior investimento da nossa vida. Invista nos seus filhos, não só materialmente, mas principalmente espiritualmente, no temor do Senhor. Se nele, quer dizer, como o meu amigo falou, que o filho dele era a aposentadoria, seu filho vai ser a sua aposentadoria. Sua filha vai ser a sua aposentadoria, vai fazer você crescer e ser uma bênção.